Bom pessoal, tudo bem? Vamos lá, a apresentação de mais um assunto, mais um vídeo, trazendo conhecimento para vocês. Esse é o objetivo principal dessa atividade que eu estou fazendo agora, transmitir conhecimento. Então hoje nós vamos conversar sobre projeto de pesquisa, como a gente elabora um projeto de pesquisa. Temos aí nas universidades públicas, federais, essa oportunidade de fazer pesquisa, mas a gente precisa disseminar essa ideia de pesquisa para o mundo acadêmico, para as escolas, para as faculdades de uma maneira geral, porque é muito importante a gente trabalhar com pesquisa. É uma oportunidade que a gente tem, né, de trazer inovações, tipos de materiais diferentes para algum processo construtivo ou até a melhoria de algum processo, né, quer seja ele um processo administrativo, um processo industrial. E aí vamos conversar agora sobre projeto de pesquisa. Como é que a gente elabora isso? Quero deixar aqui claro que o projeto de pesquisa não é um trabalho, né? O projeto de pesquisa, você tem que ter uma dúvida, você tem que ter um problema para você poder trabalhar em cima dele. Então não é um trabalho de algum equipamento, de algum processo, não é isso. O que a gente vai fazer então é falar cada parte do projeto de pesquisa. Temos aí o título, e o título ele relaciona-se ao tema sobre o qual você vai pesquisar, né? Observando 3 características. Ele deve ser simples, sugestivo e informativo. Simples porque com poucas palavras deve ser possível dizer o que você pretende atingir com a pesquisa, inclusive aquelas pessoas que não conhecem o assunto tecnicamente. A pesquisa, o projeto de pesquisa, ele deve ser elaborado para pessoas que conheçam o assunto e aquelas pessoas que não conhecem. Eu sempre digo em minhas aulas, né, ao terminar um projeto de pesquisa, entregue a uma pessoa da família que não conheça o assunto e pergunte se ela entendeu o que você quis escrever ali. Isso é muito importante para mostrar, né, se você fez um trabalho, uma pesquisa bem feita ou não. Usar uma frase curta empregando palavras correntes, evitar aqueles jargões técnicos ou latinismo, né? O latinismo são frases ou locuções ou construção gramatical que vem do latim. Evitar isso daí, né? Ser sugestivo, buscar palavras que chamem a atenção, motivem e atraem os leitores, quer seja eles pessoas que não conhecem o assunto ou já pessoas que conhecem o assunto, né? Pessoas da área técnica, da área de engenharia. O título deve ser sugestivo a ponto de deixar claro o que o pesquisador ou investigador se propõe a buscar. Você tem que deixar esse gosto, né, para o leitor querer abrir a sua pesquisa, querer ler a sua pesquisa. Ser informativo. O título do projeto de pesquisa deve deixar claro o campo de conhecimento humano que pertence à pesquisa. Deve responder à pergunta: o que se pretende pesquisar? E essa pergunta ela está relacionada com o objetivo geral do projeto. Tem que ter uma coesão das partes do projeto. Elas não são estanques. As partes do projeto não são estanques. Se não for possível especificar no título o campo da pesquisa, use um subtítulo. E o problema? O problema é o que. O que você vai investigar? O que será investigado? O que será feito? A gente tem que responder essas perguntas no problema. Só que aí a gente tem que limitar ele, tem um alcance e a limitação. Você não pode
colocar um problema que você consiga ter um alcance necessário para atingir a possível solução desse problema. Gosto muito de comentar que quando a gente faz algo que não seja execuível, que não esteja no nosso alcance, a gente tem a frustração de não ter obtido esse resultado. Então é preciso que a gente tenha a consciência de limitar a nossa pesquisa e onde a gente quer chegar com ela. Então a pesquisa deve ser delimitada no tempo e no espaço, especificada e reduzida de modo a permitir a sua realização. Não queira abraçar o mundo com as pernas, em outras palavras. Delimitação do alcance consiste em determinar até onde vai a pesquisa, a quem está dirigida, o universo de conhecimento a respeito do assunto, o que deve ser especificado de forma a tornar acessível essa investigação. Ainda que a definição do problema seja clara, precisa e concisa, faz-se necessário especificar o alcance da investigação, relatando os aspectos, o problema a serem incluídos e aqueles que devem ficar de fora. A gente precisa ter essa noção, até onde a gente vai chegar, né? Então, delimitou isso, daí para frente não entra mais na pesquisa. Delimitação dos limites consiste em especificar as áreas da investigação que não serão abordadas, definindo a exclusividade da pesquisa e o campo de ação que não foi possível abarcar. Os limites da investigação referem-se às restrições impostas sobre as possibilidades de generalização dos resultados a outras populações e a possível ameaça sobre a validade e a confiabilidade do estudo. Duas limitações são o tamanho da amostra e a duração do estudo. Como a gente não vai conseguir pegar toda a população dessa pesquisa, a gente vai pegar uma amostra, essa amostra tem que ser significativa, né? E a duração do estudo, não vai colocar uma duração, eu vou pesquisar por 20 anos, por 30 anos, isso também causa uma frustração, porque talvez você nem chegue ao final dessa pesquisa com o mesmo pique, com o mesmo ritmo que você iniciou, com a mesma motivação. Na justificativa, já a outra parte do projeto de pesquisa, consiste em convencer o leitor sobre a importância do problema e do tema. A gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa convencer as pessoas a abrirem nossa pesquisa para fazer a leitura. Descrever os benefícios que podem advir dessa pesquisa e reunir argumentos favoráveis, né? A gente não vai começar uma justificativa dizendo que a pesquisa não tem nenhum ganho, não tem nenhuma relevância no nosso mundo, né? Não deve ser confundida com os objetivos específicos da pesquisa, propriamente dita. A justificativa não deve ser confundida com os objetivos específicos. A justificativa tem uma relação estreita e direta com o problema, de novo, a coesão aí, né, das partes. Então, a gente tem que ter a justificativa associada ao problema, o objetivo geral associado ao problema, né? Que conduziu à concepção da pesquisa que se pretende realizar. Se explica de onde se originou a ideia do trabalho de investigação. Relaciona-se na justificativa o marco teórico do trabalho, os referenciais teóricos que a gente vai adotar nessa pesquisa. Ainda se explicita o que se pretende conquistar com essa busca de conhecimento. Algumas considerações que a gente precisa ter na justificativa. Agora o pesquisador deve apresentar o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e a sua importância relativa. A justificativa deverá convencer o leitor acerca da necessidade e da relevância da pesquisa proposta. Este é um dos itens mais importantes a ser considerado no momento da elaboração da proposta e, consequentemente, do projeto. É onde se apresenta a razão de ser da pesquisa.
a justificativa tem uma importância muito grande, porque ela tem que apresentar a razão de ser dessa pesquisa. A existência de um problema é o que justifica a realização da pesquisa. Repito, não é um trabalho, é uma pesquisa, então a gente tem que ter um problema, a gente tem que ter uma dúvida para buscar a solução dessa dúvida, a solução desse problema. É a existência de um problema real que determinará a necessidade de solucionar o problema. Para tanto, pergunta-se, o tema é relevante? Procurando responder, por que ele é relevante? Quais os aspectos positivos que podem ser destacados na abordagem proposta? Quais são as inovações esperadas? Elas justificam a razão do estudo? Vou um pouquinho mais além aqui. Se a gente colocar em prática e vai precisar investir, esse investimento é válido? Traz um grau de relevância para a sociedade, para algum equipamento, para algum processo produtivo? As hipóteses, tão importantes quanto as outras partes que a gente viu, funcionam como guias e condutoras das indagações que se deve e se quer fazer e derivam do problema. Olha a coesão de novo, justificativa, problema, relacionado com justificativa, relacionado com hipóteses, né? As hipóteses devem ter clareza na formulação, compatibilidade com o problema definido, originalidade na abordagem do problema, descrição e explicação objetivas e ser possível de testar. As hipóteses precisam ser testadas. O objetivo geral, como é que a gente vai fazê-lo, né? Como é que a gente vai escrever o objetivo geral? Relaciona-se com o problema da pesquisa. Percebam que o problema está sendo o cerne, né? Está sendo a ligação entre todas as outras partes da pesquisa, do projeto de pesquisa. Então é preciso que a gente tenha consciência de que vai haver essa interligação sempre relacionada ao problema. A interligação que eu falo é da justificativa, das hipóteses, né? Do objetivo geral nesse caso. Consiste em dizer o para quê da investigação. Essas dicasinhas, gente, por quê, para quê, o que se pretende, tudo isso a gente tem que ter na cabeça antes de escrever o projeto de pesquisa. Para elaborar um objetivo, usa-se verbos tais como discutir, proporcionar, verificar, contribuir, entre outros. A gente vai ver daqui a pouco uma lista de verbos aí que a gente pode utilizar. Já os objetivos específicos, eles derivam das hipóteses, ou também chamados subproblemas. Hipóteses também podemos chamar assim. Devem ser apresentados de forma clara e compor um conjunto, não faltando determinação e delimitação de cada um deles. Objetivos vagos, amplos e imprecisos tendem apenas a ensejar um juízo distorcido do que se pretende pesquisar. Muito cuidado com isso. Na elaboração dos objetivos, olha os verbos aí que eu disse, ó. Apontar, arrolar, definir, descrever, aplicar, demonstrar, classificar, comparar, constituir, coordenar, reunir, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, validar, valorizar, ilustrar, praticar, traçar, usar, expressar, traduzir, enunciar. São alguns verbos que a gente pode utilizar na elaboração dos objetivos. Muito importante aí. Só um resumo do que a gente viu até agora. As questões principais: o que, como, quando, porquê, né? Relacionado qual o tema, qual o problema, o que será feito para solucionar o problema. Aí é um pequeno resumo do que a gente viu até agora. A estrutura do projeto de pesquisa se dá pelo o que, né? Relaciona-se ao tema, ao problema, ao objetivo geral, às hipóteses ou subproblemas, aos objetivos específicos, justificativa e aos pressupostos teóricos. A estrutura ainda relaciona, né? Está relacionado o como, relaciona-se ao método ou os métodos utilizados,
aos instrumentos de coleta de dados, a população e a amostra envolvida, entra a estatística aí, né? As atividades que serão realizadas pelo pesquisador, ao tratamento que será dispensado aos dados e as informações coletadas, né? Os métodos. A estrutura do projeto ainda tem o quando, o tempo da realização da pesquisa, o tempo destinado a cada etapa, como se distribuem as atividades no tempo, a gente precisa elaborar um cronograma e verificar se o projeto é viável naquele tempo previsto, se ele é execuível ou não. Com o quê? Quais os recursos necessários, humanos, financeiros, materiais? O projeto é viável em função dos recursos? A gente tem que fazer essa pergunta. Então ele vai ser composto, né, de uma capa, de uma folha-rosto, de um sumário, justificativa, problema a ser investigado, as hipóteses ou subproblemas, objetivo geral, objetivos específicos, embasamento ou referencial teórico, em algumas literaturas chama-se de revisão teórica, a metodologia da pesquisa, que tipo de pesquisa nós vamos utilizar, o cronograma dessa pesquisa, até onde a gente vai chegar, né? E as referências bibliográficas. Isso aqui então é a estrutura do projeto de pesquisa que a gente precisa ter em mente, né? Como a gente deve estruturar isso daí. Então nesse vídeo, né, eu mostrei a vocês qual é a estrutura de um projeto de pesquisa e o que deve conter cada um desses itens do projeto de pesquisa. Agora vamos colocar em prática. Vamos pesquisar, vamos escolher um tema, um problema que ajude a sociedade, que ajude a comunidade nossa, tanto acadêmica ou não acadêmica. Vamos colocar em prática isso. Procurem um tema e vamos montar então a estrutura de um projeto de pesquisa. Quem sabe desse projeto de pesquisa a gente tem inovações, a gente tem diferentes soluções para velhos problemas. Vamos praticar então. Espero ter ajudado vocês aí em mais esse vídeo. Até o próximo.